Tempos atrás eu fiz um vídeo aqui no canal contando a história do GP da Bélgica de 1960, que foi um GP marcado por acidentes fatais no circuito de Spa-Francorchamps. Hoje eu vou falar sobre um desdobramento daquele final de semana que ocorreu fora das pistas, que ocorreu nos tribunais. Vamos contar a história de Mike Taylor, um piloto que decidiu processar a Lotus após um acidente causado por falha mecânica. E este episódio abriu um precedente jurídico sobre a responsabilidade civil e criminal dos construtores na Fórmula 1 e que teve impacto dali para frente, sempre na Fórmula 1. Então eu vou contar essa história no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Bueno e este é o Bootkin GP. E para você, homem que gosta de se vestir bem, mas sem muita firula, sem estampa, sem nada colorido, aquela coisa toda, entre em minimalclub.com.br, onde você vai encontrar camisetas iguais essas daqui que eu estou usando, camiseta básica assim, ó, só apenas uma cor monocromática, feitas com algodão egípcio, que são extremamente confortáveis, de excelente qualidade, além de outras peças, como por exemplo calça jeans. Eu recebi as calças jeans da Minimal Club, são espetaculares também. Então entre lá, minimalclub.com.br, use o cupom BOOTKINGP que você ainda ganha desconto e vai lá e faça o seu pedido. Nas décadas de 50, 60, ali nos primórdios da Fórmula 1, a questão de segurança no automobilismo era precária, para não dizer inexistente, né? Então havia uma certa aceitação dos pilotos de que o automobilismo, de que a Fórmula 1, de que correr de carros era um esporte que envolvia o risco de morte e que se acontecesse acidentes, aquela coisa toda, fazia parte do esporte, assim, não tinha, ninguém era responsabilizado por isso, equipes, engenheiros, mecânicos, nada disso. Aconteceu um acidente, morreu, ficou ferido, faz parte do esporte, é uma coisa inerente ao esporte. Naquela época tínhamos a Lotus, né, que já participava da Fórmula 1, chefiada pelo Colin Chapman, que foi pioneiro aí de grandes inovações na Fórmula 1, e ele tinha uma filosofia que era de priorizar a redução de peso dos carros, inclusive tem até uma frase que é atribuída a ele dizendo assim, ó, abre aspas, aumentar a potência te torna mais rápido nas retas, diminuir o peso te torna mais rápido em todos os lugares, fecha aspas. Só que essa redução de peso que ele buscava tanto em seus carros, algumas vezes chegava a comprometer a resistência estrutural dos carros. E foi nesse cenário que o Mike Taylor, né, competindo como piloto independente, comprou ali um carro da Lotus para disputar o GP da Bélgica de 1960. Durante a sessão de treinos em Spa, a uma velocidade estimada de 260 km por hora, a coluna de direção do seu carro se rompeu devido a uma falha na solda. O carro saiu da pista e atingiu as árvores. Taylor sofreu fraturas graves na coluna e lesões na cabeça, resultando em um período de paralisia que encerrou definitivamente sua carreira em monopostos. Ele ficou um bom tempo ali sem sequer conseguir andar. E lembrando que, além desse acidente do Taylor, também tivemos um acidente grave do Stirling Moss, também nos treinos, que também foi hospitalizado, e 2 pilotos mortos em acidentes distintos, em 2 acidentes totalmente diferentes, um não tinha nada a ver com o outro, que aconteceu nesse GP da Bélgica de 1960. E aí, diferente do padrão de comportamento dos pilotos na época, o Taylor não aceitou muito esse negócio de que acidentes acontecem e foi atrás de uma reparação legal. Ele tinha dinheiro, ele tinha recursos, então ele contratou bons advogados e foi apoiado aí por relatórios de perícia técnica que comprovaram que a solda cedeu por fragilidade antes do impacto e processou a Lotus na justiça britânica. E a argumentação que os advogados dele usaram, não abordaram um evento como um acidente esportivo inevitável, mas sim sob a ótica do direito do consumidor e da responsabilidade civil. Ou seja, a fabricante vendeu um produto com defeito de fabricação estrutural que resultou em danos físicos permanentes ao cliente deles. E essa ação judicial ela gerou apreensão entre as equipes britânicas, né? Imagina, uma condenação pública da Lotus criaria uma jurisprudência, ou seja, então a partir daquele momento os construtores, as equipes, elas poderiam ser processadas por outros pilotos
ou familiares em casos aí de problema mecânico, quebra ou qualquer outro problema, o que traria assim um risco financeiro praticamente insustentável para a maioria dessas equipes, principalmente as equipes garagistas, né, que não tinham uma grande montadora por trás e que, digamos assim, não tinha muitos recursos financeiros. E para evitar um julgamento com o júri, né, que é algo que fosse um júri popular, que daria muito mais mídia, muito mais repercussão sobre esse caso, né, que ia expor a marca da Lotus assim como, poxa, uma empresa que, imagina se fosse condenada, a empresa fosse condenada, ia colocar a Lotus como uma empresa, digamos, assassina de pilotos, aquela coisa toda. Então, os advogados da Lotus e as seguradoras optaram por um acordo extrajudicial, ofereceram um acordo extrajudicial para o Mike Taylor, que aceitou, né? Então a equipe pagou a Mike Taylor o valor de 10 mil libras esterlinas, livre de impostos, né? E também dizem que quando o Mike Taylor recebeu essa indenização, diz que ele meio que organizou quase que uma festa para comemorar ter recebido essa indenização da Lotus. E esse caso do Mike Taylor foi o primeiro grande marco de responsabilização técnica de uma equipe perante a lei, né? A justificativa de fatalidade esportiva deixou de ser proteção automática contra falhas de projeto. E a prova de que esse precedente mudou a história da Fórmula 1 ocorreu décadas depois. Um exemplo, por exemplo, em 1994, com o acidente do Ayrton Senna, que assim como no caso do Taylor, a perícia testou que a causa do acidente em Imola foi a ruptura da coluna de direção e que havia sido soldada para fazer um ajuste ali de posição. O Estado italiano não tratou o caso como um mero acidente, uma fatalidade de pista, e indiciou criminalmente os executivos da Williams. E foi um processo que se arrastou por muitos anos, por mais de uma década na Itália, e só em 2007, 13 anos após o acidente, que o Tribunal de Apelações de Bolonha emitiu o veredito final, condenando o Patrick Head, que era diretor técnico da Williams, por homicídio culposo. Ele absolveu todos os outros, absolveu o Adrian Newey, o Frank Williams e outros indiciados, mas o Patrick Head foi condenado por homicídio culposo. Porém, como o crime já havia prescrito, né, pelo tempo decorrido, né, o Patrick Head não cumpriu pena, mas o veredito, né, consolidou que definitivamente que a equipe técnica responde legalmente por falhas letais no equipamento. E essa responsabilidade legal também estendeu-se para fornecedores. Por exemplo, em 1975, o piloto americano Mark Donohue faleceu nos treinos para o Grande Prêmio da Áustria em um acidente provocado por um estouro de pneu. A família do Donohue processou a Goodyear alegando defeito de fabricação no composto, e após anos de processo, também demorou muito tempo, esse processo foi nos Estados Unidos. Em 1986, a Goodyear pagou uma indenização de mais de 9 milhões de dólares à família do piloto. Ou seja, essa primeira ação do Taylor lá em 1960, ela evidenciou que construtores da Fórmula 1 operam como entidades comerciais e perante a justiça civil e criminal respondem pela segurança dos produtos que colocam na pista. E se você deseja saber um pouco mais aí sobre esse contexto do Grande Prêmio da Bélgica de 1960, o vídeo completo, vou deixar o link aqui na descrição do canal e também no card aqui em cima. E se você quiser se aprofundar um pouco mais aí nas consequências dessa história, no vídeo, vou fazer um vídeo aqui exclusivo para os apoiadores, contando também outros detalhes, né, todos esses processos aí envolvendo Fórmula 1 e tribunais, e também falar do acidente do Jochen Rindt em 1970, o acidente fatal do Jochen Rindt, que também gerou aí consequências legais. Então, se você quer saber essa história e quer também nos apoiar, clica aqui em Seja Membro, aqui você está assistindo no YouTube, clica aqui em Seja Membro, que além de nos apoiar, você também recebe conteúdo exclusivo. Certo, pessoal? Então é isso, ó. Se você não é nosso membro e não vai ter o conteúdo exclusivo, então pelo menos aqui deixe o seu like, deixe seu comentário nesse vídeo, se inscreva no canal. E é isso aí. Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau.